Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Esse quarto derramamento de sangue, ele trata da identidade, porque ele vai falar sobre o momento em que Jesus ele sofre o arrancar da sua barba. Imagina, as mulheres que tiram a sobrancelha, tiram as suas, né? Sabe quanto dói? Imagina arrancar. E ela fala exatamente de identidade. Mas para que a gente não perca o nosso costume, nós vamos abrir na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, número 17. E aí ele vai falar de uma identidade. Então, segunda carta de Paulo aos Coríntios 5, 17. Irmão Marcos, por gentileza, 35. Glória a Deus. Diz aí o texto que o irmão Miguel já está colocando aqui. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e tudo se fez novo. Amém? Glória a Deus. Não é uma nova identidade. A identidade antiga já era. Agora tem uma nova identidade. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga amém também. Amém também. Pronto. Glória a Deus. Vamos todos ler para uma só voz. 2 Coríntios. Fala de novo. 2 Coríntios 5,17. É isso, 5,17. Acharam? Pode ler quem já achou aí, uma só voz. Glória a Deus. Entendendo o versículo, se alguém está em Cristo, se alguém recebeu Jesus como Salvador, se tornou uma nova criatura. As coisas que eram antigas, do velho pecado, já se passaram. Tudo se fez novo. Entendeu? Então, se você antes pertencia ao mundo, hoje você é uma nova criatura. Agora a imagem e semelhança de Deus como filho de Deus. Glória a Deus. Então, só as vozes mais lindas que tem aqui, dos homens, é claro. Brincadeira das irmãs. Podem ver, por gentileza, as mulheres. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Glória a Deus. Os varões bem forte, capricha aí, irmãos. Glória a Deus. A última vez que todo mundo está na igreja agora, tenta não olhar, tenta lembrar do verso, né? Tira aí os olhos da muleta, da televisão, ou da Bíblia, e tenta não falar sem olhar, né? Vamos lá. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Glória a Deus. Alguém consegue falar sem olhar aqui? Já tirou da televisão, irmão? Já? Sem olhar na Bíblia? Alguém consegue? Vai, Adriano. Isaías 41,6 diz: uma boca ajudou e a companheira me fez forte. Quem te ajuda? Vai lá. Assim fez, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Glória a Deus, aleluia. E desse lado aqui, quem vai salvar? Tauan, levantou a mão, vai falar? Tauan vai falar. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Glória a Deus. Amém? Obrigado, irmão Rodriguinho. Então é isso aí. Nós vamos falar sobre identidade, né? E o tema básico aqui ele está em Mateus 27, 26. Abra lá, por favor, para ficarmos fiel ao texto.
26 diz: então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Agora abra em Isaías 50, verso 6. Isaías 50, verso de número 6. Dê marcha ré aí no Velho Testamento. Isaías capítulo 50, verso 6. Diz o texto: as minhas costas ofereci aos que me feriram, e a minha face aos que me arrancavam os cabelos, ou a barba, né? Não escondi a minha face dos que me afrontavam e me cuspiam. Vou ler novamente: as minhas costas ofereci aos que me feriram, e a minha face aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi a minha face dos que me afrontavam e me cuspiam. Então veja que Isaías já tinha profetizado lá no passado o que aconteceria com Jesus, né? Ou seja, o fato de arrancar a barba. Hoje a gente percebe que os homens utilizam muito as barbas, né? Ou seja, hoje a identidade masculina está refletida nas barbas. Antigamente não. Antigamente era o rosto liso. Outros só no bigode. Olha o bigode aqui do bom comigo, olha aqui bigode. Então, antigamente era só no bigode, agora são as barbas. É a identidade da pessoa. Carlinhos, baixa só um pouquinho, está dando um replay aqui. Então, a identidade da pessoa é o que ela tem. Por isso que quando Deus, lá em Gênesis, capítulo 2, aliás, 1:26, ele diz assim: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Veja, Deus quis dar uma característica para nós daquilo que Ele é. É óbvio que Ele não deu os atributos de Deus. Os atributos de Deus são de Deus, mas Ele deu para nós a identidade. Essa identidade que eu e você temos, e que cada um é diferente, mas ao mesmo tempo somos todos iguais, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Amém? Estão entendendo sim ou não? Então, o que nós percebemos? Que Deus quis nos dar a semelhança para diferenciar os anjos. Ou seja, os anjos foram criados, mas o homem, cada um tem a sua identidade. Antigamente, eu me lembro que não tanto tempo assim, se usava muito aqui essa biometria, ou essa identidade dos dedos polegares. Então eu ia lá, passava lá digital, né, e identificava as pessoas. As pessoas não sabiam ler, bastava colocar a digital ali. Hoje tem o digital com esse dedo, tem mais a mão, mas é a identidade da pessoa. Cada uma tem a sua identidade. Inclusive quando há gêmeos univitelinos, ou seja, aqueles que são extremamente parecidos, que olhando assim de pronto, acha que um é o outro é um, mas a característica dele é diferente e as digitais também serão. Mas Deus quis dar isso ao homem. Agora, voltando aqui à identidade, né? Daqui a pouco eu vou falar de um rei que perdeu seus polegares sem juízo, mas eu quero antes imaginar aqui por que aconteceu isso com Jesus, né? Por que arrancaram a sua barba, o motivo? Mas tem uma coisa chiando aqui. Carlinhos, você vai dar uma olhada, tá? Então, quando o pastor Cláudio estava pregando sobre o terceiro derramamento, ele falou de uma coisa muito interessante. Eu quero trazer isso para a igreja, porque o nosso crescimento tem que ser completo. O nosso crescimento tem que ser conforme Deus quer. Por quê? Imagina o Gael que está ali com o tamanho, ficar desse tamanho no resto da vida. É bonitinho, né? É gostoso abraçar, beijar. Só que ninguém quer que uma criança fique assim. Então o crescimento se dá
à medida que vai aprendendo as coisas e vai crescendo. Da mesma forma, Deus quer que eu e você cresçamos lá. Então, esta palavra me faz recordar que Eva, quando Deus admoesta, ou seja, instrui para que ela não coma do fruto, Eva recebeu a mensagem, Adão recebeu a mensagem: de toda a árvore do jardim comereis, mas da árvore que está no jardim, no meio do jardim, não comereis, pelo dia que comer vai morrer. Então, aquela atitude de Eva e depois de Adão trouxe a consequência que nós temos agora. Por exemplo, o pastor Cláudio está no hospital, das enfermidades, os espinhos. Qual foi a atitude? De uma pessoa que não pensou, de uma pessoa que não levou em consideração. E nós temos um outro caso muito análogo, que é o caso da mulher de Abraão. Como é que era o nome dela mesmo? Sara. Sara mais não pura, né? Sara toma uma decisão de que Abraão deveria gerar um filho na sua concubina, aquela mulher egípcia. Não era plano de Deus. Não era plano de Deus. Então o plano de Deus era que de Sara nascesse um homem. Obrigado, irmão. Que de Sara nascesse Isaac. Só que a atitude de Sara fez com que nascesse Ismael. E a guerra que encontramos hoje, principalmente ali contra o Hamas, contra esse povo árabe, vem desta atitude de uma pessoa. Então o que eu quero que vocês entendam, o melhor que Deus quer que você entenda nessa área espiritual? Às vezes você quer ajudar Deus, às vezes você quer fazer uma coisa que não é o que Deus quer, mas porque nós temos a decisão livre de agir como nós temos dado por Deus, fazemos coisas que desagradam a Deus ou que vai ter uma consequência futura que não é aquela que Deus planejou. Deus jamais planejou essa guerra entre Árabe e Judeu, jamais. Só que uma atitude de uma pessoa. Então, quando você for tomar uma atitude, porque você tem uma identidade única, você deve pensar: é isso que Deus quer? Eu devo fazer ou não? Consulte ao Senhor. Isso em relação a qualquer área da tua vida, no seu relacionamento na empresa, no seu relacionamento pai, mãe, filhos, esposo e esposa, tem que orar e pedir a Deus, porque a decisão certamente do Senhor. Amém? Então, a identidade da pessoa, ela está também na atitude. Cada um tem uma forma de agir, cada um tem uma maneira de ser, mas a identidade é única. Quando você chega, as pessoas identificam você como fulano de tal, né? E isso se perpetua. Está certo que lá no WhatsApp da vida aí, tem gente que coloca lá uma figura e põe Deus. Então, quando eu recebo um contato desse, eu falo, eu tenho um WhatsApp de Deus aqui comigo. Por quê? A pessoa coloca Deus, eu não sei quem é. Então dá a impressão de que é Deus que está ali, mas não, é uma pessoa que está colocando Deus ali. E Deus está acima de qualquer coisa. Voltando. Lá em Juízes, capítulo 1, o desafio. Calma, que está tudo certo. Jesus está voltando. Diga glória a Deus aí. Lá em Juízes, nós encontramos um rei, Adonibezeque, sendo capturado, né, por Israel. E esse rei, quando ele é capturado, eles cortam os polegares. Polegar é identidade. Polegar é a forma que Deus deixou para você pegar as coisas. Não é fácil com o polegar? Agora tenta pegar alguma coisa sem o polegar. Faz uma experiência aí. Então essa identidade o rei perdeu. Por quê? Ele havia feito com 70 reis a mesma coisa que aconteceu com ele. Ou seja, tirou a identidade daqueles reis. Aqueles homens que tinham poder, que tinham uma identidade, perdeu esse poder. Por quê? Adonibezeque cortava os dedos polegares dele e fazia com que eles comessem as migalhas que caíam da mesa de Adonibezeque. E aí, quando aconteceu com ele, ele disse: eu fiz isso a 70 reis e agora sabe o que aconteceu. Então, o plantio é facultativo, mas a colheita é obrigatória. Ela plantou ali a desobediência a Deus. O que aconteceu? Recebemos a ira de Deus sobre essa desobediência. Por quê? Porque Deus determina e eu não obedeço, eu recebi na minha vida o preço que eu vou pagar. Lá em Gálatas 6,7 diz assim: não erreis,
Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Já ouviu alguém falar assim: quem semeia vento, colhe tempestade? Ou seja, você vê um pouquinho de vento, né? Olha o ventilador aí, mas o que retorna é a tempestade. Então nós precisamos ter a nossa identidade com base naquilo que Jesus, através do seu sacrifício, através dessa ação que ele sofreu ali, depois que Pilatos entrega para ele ser crucificado, nos açoites, né, arrancando a sua carne. Imagina a dor, né? Imagina a angústia. Mas a Bíblia fala que ele, como um cordeiro mudo, não abriu a sua boca. Ele foi levado até a cruz e não abriu, ou seja, não reclamou, não choramingou. Ele resistiu porque tinha identidade de Deus Pai. Amém? Então o que Deus quer de nós? Que a nossa identidade seja preservada conforme a sua imagem e semelhança. Para quê? Para que o sangue de Jesus seja aplicado sobre as nossas vidas. E como que eu faço isso? Lá em Eclesiastes 9, 8 diz assim: em todo tempo sejam alvos os teus vestidos, e nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Ou seja, em todo tempo, esse sangue que foi derramado por Jesus, nós estamos falando aqui simbolicamente, né? Tem que estar sobre a sua vida, sobre a sua veste, confessando o seu pecado. Porque quando você confessa o pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, diz lá em 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então a identidade do cristão é essa: quando você chega num lugar, a pessoa fala: você é cristão. A pessoa identifica. Quer ver uma identidade provada na Bíblia? Jesus falou para Pedro assim: antes que o galo cante 3 vezes, 2 vezes, 3 vezes me negarás. Não foi isso que ele falou? Confira aí se foi 3 vezes ou 2 vezes. Mas ele falou que Pedro ia negar. Pedro, 3 vezes, né? Pedro ia negar 3 vezes. Pedro então nega a primeira vez. Mas em determinado momento, a identidade de Pedro, que andou com Jesus, era notória. Tanto é que quando ele está sendo inquirido por aquelas pessoas ali no pátio, ele fala assim: não conheço esse homem. Ele fala: você é um deles, porque a tua fala te denuncia. Identidade de Pedro. O cristão, ele tem essa marca, a marca do Senhor, a marca do amor, a marca da... ainda que alguns sejam coléricos, mas a marca de Jesus fica. Então, quando Pedro é identificado, não tem como fugir. Você é um deles. Então, quando você tem a sua identidade de cristão, não importa se você está lá na rua direita. Quem conhece a rua direita aqui? Ana Maria Clara não conhece a rua direita? E a esquerda? Conhece? A esquerda não conhece, mas a direita também. Fica lá no centro da cidade. É assim de gente. Quem passa por lá é muita gente. Imagina, é uma multidão. Quando eu fui ao shopping Nova Grana, ela fez eu gastar dinheiro lá, eu vou avisando. Comprei o chip para a igreja, para a gente ter o nosso equipamento aí, né, funcionando. E nós fomos, tinha um evento lá de churrasco, de torresmo, e nós fomos lá. Tinha tanta gente, mas tanta gente que era impossível entrar no espaço de estacionamento. Então imagina a identidade de cada pessoa ali. Eu fiquei imaginando que você tem no shopping também muito lotado. Então estava quente, não, porque cada um tem uma identidade. E ali no meio, se a pessoa é cristã, ela é cristã. Se ela não é, vai ser revelado. Porque a atitude dela tem que ser. Amém? Então a atitude do cristão tem que ser igual em todo lugar. Porque é a identidade de Jesus. Quando Jesus é açoitado, ele foi afrontado, né, e não reagiu. Então qual que é a experiência que nós temos disso? Que ainda que as pessoas nos firam, nós temos que olhar com os olhos de Cristo. E a mensagem tem esse vazamento hoje, de nós olharmos aquelas pessoas que nos pisaram, que nos ofenderam, e tem pessoas que foram ofendidas, mas que ainda guardam dentro de si alguma coisa de rancor, ou talvez de mágoa. E o sangue de Jesus vertido vai passar sobre a sua vida para limpar, para tirar, para você ter uma vida tranquila, boa, né? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, né?
identidade de cristão sofrendo as suas dificuldades. Por quê? Porque no passado aconteceu alguma coisa. Então, esse exemplo do arrancar a barba de Jesus demonstra assim: ele podia fazer qualquer coisa, ele podia parar aquele evento, ele podia simplesmente eliminar todo mundo ali, uma palavra dele acabaria com tudo. Mas ele disse assim: eu vou até o fim. Tanto é que na primeira mensagem, na segunda mensagem do Getsemane, quando ele começa a suar com a resistência, ele fala: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas Deus quis que Jesus passasse por aquilo para que nós tivéssemos uma identidade de cristão. Amém? É fácil? Não é fácil porque o mundo nos oprime. Nós temos 3 inimigos declarados: o mundo, o diabo e você mesmo. Você tem o seu inimigo dentro de você, né? Paulo fala assim: o bem que eu quero eu não faço, mas o mal está todo dia dentro de mim. Ou seja, tudo que eu quero fazer, a minha tendência da carne é fazer o mal. Por isso que lá em Romanos 8 diz: portanto, nenhuma para os que estão em que têm a identidade de Cristo, que não andam segundo que é a identidade da carne. Qual é a identidade da carne? Os prazeres carnais, né? Aqueles eventos que faz com que, através do corpo, nós peguemos diante de Deus, né? Através da nossa mente. E Jesus vai no Getsemane e fala: na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aí tem gente que fala: já que Jesus falou que a carne é fraca, então não tem problema, vou pegar. Não, não é isso que ele quis dizer. Ele disse: você tem que vigiar, porque você tem uma identidade de cristão. E como cristão, você tem que mostrar ao mundo essa identidade. Amém? Então, as causas da identidade do cristão é ele se tornar filho de Deus. Por isso nós falamos: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. O ser humano é a imagem e semelhança, mas ele deixou de ser filho de Deus quando ele pecou. Ou seja, ele jogou fora, quando nós pecamos, né? Jogamos fora essa identidade da eternidade. Então precisou Jesus vir, morrer na cruz, para nos restaurar a nossa identidade, a nossa vida com Deus. Então você é filho de Deus. Pensa na identidade que você tem, a condição que Deus colocou para você se identificar através do mundo. A consequência da falta de identidade é a pessoa não ter um caminho, não saber quem é. Eu conheci uma moça que a gente prestava serviço, a Mariana conhece. Ela trabalhava numa gráfica e ela era adotada. Vou mudar o nome dela por uma questão de ética. Nós vamos chamar de Maria do Amor Divino. O sobrenome era esse mesmo, mas o nome era outro. E ela falou um dia: eu não sei, eu ando na rua olhando as pessoas, querendo ver quem parece comigo, que é meu pai, que é minha mãe. Imagina uma crise de identidade da pessoa, andar na rua, naquela multidão: quem será que é meu pai? Quem será que é minha mãe? Olha que coisa terrível, né? Para uma pessoa que não teve o privilégio de ter uma família como você tem, né? De estar aqui essa noite com a identidade de filho de um casal e filho de Deus ainda, muito mais, né? Então, quando você vê essa cena com aquela moça, eu fiquei imaginando na minha própria mente, é óbvio, né? Como seria a vida daquela moça se conhecesse seu pai e sua mãe. Então, o que Deus quer de nós? Que nós mostramos que a nossa identidade de cristão é aquela que definitivamente mostra que nós somos filhos de Deus. E como eu faço isso? Através do conhecimento da palavra de Deus. Eu só posso falar do amor de Deus se eu conhecer o que está escrito aqui. Se eu não conhecer a Bíblia, eu não falo, né? É a mesma coisa hino. Você grava o hino, então você vai cantar hino, a sua identidade de cristão. Agora, se você não ouvir hino, não cantar hino, o que vai acontecer? Você vai cantar outras coisas. Então a sua identidade tem que ser preservada. Por quê? O fato de você estar aqui essa noite é porque um dia você foi uma velha criatura. Você foi uma velha pessoa. Não velha no sentido literal, uma pessoa idosa, mas velha assim, de uma natureza pecaminosa. Mas a identidade de Deus, através da morte de Jesus, do arrancar da sua barba, né?
veio trazer nesse sangue uma identidade nova para você. Glória a Deus. Ou seja, você pode sair daqui da certeza de que Deus olha para você como único. Único. Ele não compara você com outra pessoa. Jamais Deus vai fazer isso. Ele olha cada pessoa com a sua característica, com a sua identidade, e sabe que Ele vai agir na tua vida através dessa identidade que você tem. E Deus não quer robô, sabe? Um monte de pessoas iguais. Ele quer que você seja do jeito que você é. Só que você tem que se perdoar, você tem que perdoar as pessoas, e é através do derramado sangue de Jesus, que foi ali na cruz do Calvário, o ponto crucial, o ponto final, o ponto inaugural da vitória sobre a morte, sobre esses problemas, a unidade interna. Então hoje, o Senhor quer te curar através deste derramar de sangue, deste quarto derramamento. Ainda temos mais 3 pela frente, mas este especificamente ele fala sobre a sua identidade como cristão. E você como cristão tem que saber o seguinte: se você é filho de Deus, você goza de todos os direitos de filho. Vou dar um exemplo aqui para você saber. Quando quem é filho que frequenta a casa dos pais aqui, levanta a mão. Michele, Sueli, Selma, Beth, quem mais? Da irmã Lisa, da irmã Cristina. Todos vocês que frequentam a casa dos pais, se você chega em casa, está com sede, você fala: você pode me dar um copo d'água? Ou você entra lá, abre a geladeira e pega um copo d'água. Pega um copo d'água, porque você é filho. Está entendendo? Então, você sendo filho de Deus, você tem essa abertura para com Deus. Você pode chegar nos atos do Senhor e ter a bênção. Agora, se você não é filho, você chega na casa de alguém, você não vai bater? Se a pessoa abrir, você entra. Se não abrir, você não entra. Porque você não é. E a sua identidade de filho de Deus abre as portas dos atos celestiais, para a sua vitória, para a vitória da sua família, para a vitória do seu projeto. Então pensa nisso, você tem uma identidade, a sua identidade é única, porque você foi feito à imagem e semelhança. E é isso que Deus quer. Por isso que quando Paulo fala lá em Gálatas 6,17, desde agora ninguém me quer, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Essa marca de identificação de Paulo, ela estava relacionada àquele sofrimento. Às vezes você passa por uma dificuldade, não é verdade? Quem não passa? E aí a gente fica naquela angústia. Mas hoje o Senhor quer nos ensinar que a sua identidade é de filho de Deus. Então diga assim: eu sou filho de Deus. Diga: eu sou filho de Deus. Glória a Deus. Por quê? Porque você é filho de Deus. Você foi gerado novamente. Lá em João 1,12 diz: mas a todos quanto receberam, se tornaram, a saber os que creem no seu nome, no nome de Jesus. Então você é filho de Deus. Você tem que assumir essa identidade e levar a sua vida pautada nessa identidade. Uma pessoa correta, uma pessoa honesta, uma pessoa que não dá calote nos outros, uma pessoa que perdoa. Pastor, não é fácil perdoar. Não disse que é fácil. Se fosse fácil, Jesus não morreria na cruz. Esse sangue vertido aqui através da sua carne jamais teria acontecido. Mas é por conta dessa luta, dessa batalha que é travada, entre Satanás, o mundo que te oferece sobre a sua carne, que é predominantemente pecadora, que te leva a agir como uma pessoa sem identidade. Mas Deus quer mudar esse quadro hoje. Amém? Deus quer mudar, quer que você hoje seja uma pessoa diferente, que Ele projetou para você, uma identidade de cristão, uma identidade de pessoa nascida de novo. Amém? Então nós vamos ficar de pé e nós vamos ter a ceia. E é preciso que você saiba que a ceia do Senhor, ela foi feita para você. Ela foi deixada por Jesus para você. Então eu não posso de maneira nenhuma relegar isso. Mas antes de nós participarmos da ceia, eu quero, neste projeto do sangue de Jesus que foi vertido ali, quando arrancar o seu carro, colocar diante de Deus agora. Se você tem uma dificuldade, se você no passado sofreu e a sua identidade foi manchada, maculada, você vai vir à frente para a gente orar. Nós vamos quebrar isso no nome de Jesus. Você vai perdoar,
se arrepender e vai liberar o perdão para aquela pessoa. Então, se você passou por uma batalha quando você era criança, jovem, ou agora adolescente, não fique sentado, venha aqui para você receber essa cura através do céu. Pode ficar de pé toda a igreja. Se você passou por uma luta, não vai me dizer, aqui não tem confessionário, olha pastor, não é isso não. Você vai vir em silêncio, o Espírito Santo de Deus, que revela as coisas, vai trazer a vitória para você. Você vai poder sair daqui hoje modificado, você vai poder sair daqui hoje transformado. Amém? Então, se você quer, venha à frente, nós vamos orar para que Deus cure a tua alma, cure a tua vida, e você tenha uma vida de alegria diante de Deus, de paz, né? Você tem que perdoar. Perdoar não é pedir desculpa. Pedir desculpa é fácil. Me desculpe, é ou não é fácil? Agora peça perdão, vê se é fácil. Me perdoe, é uma palavra difícil. Então, se você sofreu no passado algum sabor e hoje você precisa resolver isso, venha à frente, venha, você que precisa perdoar. Feche os seus olhos, igreja, enquanto nós vamos orar pelas pessoas que estão vindo aqui, para que a sua identidade seja colocada diante do altar de Deus. Você vai perdoar e já está perdoado, porque o amor de Deus alcança as pessoas que são colocadas aí na presença dele. Amém? Então, neste momento eu quero orar com vocês. Se mais alguém passou do passado e tem hoje uma dificuldade, está aqui em crise de identidade, vive pensando no problema, vem à frente. É o momento de cura, é o momento em que o Espírito Santo de Deus vai aplicar o sangue do Senhor Jesus sobre a sua vida, para trazer a vitória, para trazer a solução, né? Você tem que renunciar aquilo que foi no passado, porque o ser humano tem muito disso, né? Guardar dentro de si alguma coisa que ficou no passado, alguma coisa que me fizeram mal, mas o perdoar de Deus. A oração do Pai Nosso, né? Eu sempre falei, mas eu nunca tinha aquela função de falar do começo ao fim. Eu tenho que gravar essa coisa. Eu comecei a semana inteira. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós somos perdoados aos nossos devedores. Percebe? Perdoai as nossas dívidas, como assim nós somos perdoados aos devedores. Então, liberar o perdão não importa. Talvez no mundo espiritual, talvez na sua vida normal, você não vai perceber, mas no mundo espiritual vai fazer toda a diferença. Glória a Deus. Então, a igreja, fica a sua mão para cá. Senhor, eu quero te louvar porque neste momento pessoas estão vindo aqui para consagrar, para entregar essa identidade do passado, essa identidade que ficou lá atrás e que de uma forma ou de outra trouxe sabor e perpetua até hoje. Mas o sangue de Jesus derramado ali na cruz do Calvário, derramado naquele dia em que foram arrancadas as suas varas e ele foi açoitado. Esse sangue não mudou, esse sangue continua limpando, continua transformando, continua restaurando vidas. E agora, em nome de Jesus, eu peço que o teu Espírito Santo, meu Senhor, seja sobre essas vidas, em nome de Jesus, para que eles saiam daqui purificados e transformados para a glória de Deus, Pai. Amém e aleluia. Diga comigo, vocês estão aqui na frente. Eu recebo esta vitória em nome de Jesus. Eu saio daqui convicto de que o Senhor operou na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Paulo do Senhor bem forte. Glória a Deus. Podemos sentar. Daqui a pouco, assim que terminar o culto, tá bom? Beleza. Pastor Vinícius já está aqui à frente. Quero aproveitar. Já nós vamos falar com o rapaz. Esse é o momento em que o Senhor preparou também para que o sangue dele, vertido na cruz do Calvário, que transforma a vida daqueles que participam da ceia do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então o pastor Vinícius já está aqui, o pastor Cosme está lá,
Ainda não recebemos notícia de como ele está. Se alguém já tem a notícia aí, depois nos passe. Mas nós estamos aguardando o posicionamento dele, né? Para que o Senhor seja glorificado através desta vitória. Nós teremos a irmã Zelina e o Valdomiro que irão distribuir a ceia. Glória a Deus. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, e eu gosto muito desse texto, você pode abrir aí no capítulo 11, porque ainda que Jesus tenha feito ali nos evangelhos, e nos retrata ali o evangelho, né? A ceia, aqui Paulo traz algumas recomendações, e eu quero trazer para você algumas recomendações que estão aqui implícitas nesse texto, porque o ato de tomar a ceia é algo que você tem que fazer, não é uma condição assim que eu posso ou não decidir se eu vou tomar, ela é uma condição de exigência, até porque através da ceia do Senhor, né, ele disse assim: aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue não é digno de mim, ou seja, não tem parte comigo. E é óbvio que nós estamos falando aqui simbolicamente, jamais aqui será uma coisa literal, né? O pão é pão, o vinho é vinho, mas a simbologia dele é a mesma que representa o sangue de Jesus. Então, eu vou ler aqui o texto, nós vamos atentando para os detalhes. O pastor Vinícius já está aqui comigo, os nossos diáconos, que diz o seguinte, o texto: porque eu recebi do Senhor, preste atenção, que é uma ordenança que vem do Senhor a Paulo, né? Paulo tinha essa intimidade com Deus, ele tinha essa capacidade de Deus falar com ele, Jesus falar com ele, como de fato aconteceu ali em Atos capítulo 9, depois em determinado momento, Jesus fala com ele também que ele seria discípulo, que ele seria o apóstolo dele para os gentios, e aqui ele fala assim: que eu recebi do Senhor e também vos ensinei, ou seja, Paulo estava passando aos Coríntios aquela mensagem que ele recebeu do Senhor, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Essas palavras são textuais de Jesus. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que beberdes todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Então existe aqui uma identificação do cristão, que quando você come o pão e você bebe o cálice, você está anunciando a morte de Jesus, o ressuscitar dele e o retorno dele. Amém? Então é importante. Eu não estou tomando a ceia porque eu estou com um problema. Não deve levar avante. Lembra-se, Jesus quer você lá no dia da ceia, quando ele for ministrar. Então não dá para deixar de lado, esperar um momento. Confessa e deixa. Provérbios 28:13. Porque todos esses que comerem esse pão e esse cálice anunciam a morte do Senhor até que venha, portanto, qualquer que comer este pão e beber este cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue de Jesus. Então, uma sentença aqui declarada para aquele que faz de qualquer maneira. Por isso é importante que nós tenhamos consciência, né? Examine-se, pois, o homem, aqui no caso, homem, mulher, jovem, adulto, e assim mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Veja que ele diz: examine-se o homem e coma. Não examine-se e vê se vai comer ou não. Percebe? É um imperativo. Ó. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma. Ou seja, está com débito com o Senhor, confessa. 1 João 9: se confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então confessa e deixa, né? Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Então aquele que come e bebe indignamente, ele come sem saber que ele está fazendo o quê? Uma afronta ao corpo do Senhor Jesus. É isso que Paulo está aqui dizendo aos Coríntios, que naquela época não tinha uma regra específica, né? Comia de qualquer maneira.
E por causa disso vinha o quê? A recompensa do erro. E muitos fracos, doentes, então a igreja ela se torna fraca. Se você está em pecado e toma ceia, o que acontece? Você contamina o corpo inteiro. Então a igreja começa a sentir o peso. Porque você está fazendo de qualquer maneira, você está fazendo indignamente. E além do que traz essa maldição sobre a sua vida. Então é importante confessar e deixar e participar. Amém? Glória a Deus. Então eu vou pedir ao pastor Vinícius, que já está aqui, né, para ele fazer esta oração. Ele já vai ofertar a oração ao Senhor, tanto do pão quanto do vinho, que representa aqui o corpo e o sangue de Jesus. Vamos orar, feche os seus olhos. Amém, igreja? Amém. Nós clamamos a Ti, Senhor. Tu és o pão vivo, como diz a Tua palavra, e neste momento de ceia nós agradecemos as Tuas misericórdias, que são a razão de nós sermos consumidos. Se renova a cada manhã e o Senhor nos prepara mais uma mesa, o Senhor nos prepara, Senhor, mas essa noite o Teu povo aqui está, Pai. Tenha misericórdia do Teu povo, do Teu rebanho, Jesus, nós clamamos. O Senhor que sonda os corações, Pai. Que o Senhor sonde os nossos corações, porque o Senhor disse que nós andamos na luz, como na luz o Senhor está. Nós temos comunhão uns com os outros, o Teu sangue nos purifica de todo pecado. Por isso queremos Te apresentar mais uma vez, aleluia, este pão, Senhor. O Senhor que é o pão vivo foi rasgado naquela cruz. O Senhor que foi desfigurado para nos dar identidade, porque já não vivemos mais nós, mas Cristo foi imprimido em nós, Senhor. Por isso nós te pedimos, abençoe este pão, Pai, no Teu nome, Jesus, nessa noite que os Teus servos vão participar da mesa do Senhor. Que haja quebrantamento nos nossos corações, que haja perdão, para nós perdoarmos também uns aos outros, como o Senhor nos perdoou. E da mesma maneira, Senhor, abençoe esse cálice, o cálice da nova e eterna aliança, que pelo Teu sangue o Senhor derramou, o Senhor se esvaziou de si mesmo. Por isso nós temos que aprender a andar também desvaziando de nós mesmos, para que a igreja diminua e Cristo cresça em nós, Senhor, porque o Senhor não dará a Tua glória a outro. Por isso nós queremos, Senhor, que o Senhor traga a Tua glória, mas antes dela, a Tua presença, para sabermos que o Senhor está no nosso meio. Te pedimos, abençoa o Teu povo, está consagrado o pão e o vinho da Tua mesa, no nome de Jesus. Amém. Ouço a tua voz, fala de tua
Deus. Se alguém não recebeu, levante uma das mãos aí que o nosso diácono vai levar lá. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, diante de todos os cálices que estão servidos, a palavra do Senhor diz que Jesus tomou o pão que representa o seu corpo, ou seja, ele foi partido lá na cruz do Calvário para que nós tivéssemos vida eterna. E o mais importante aqui, ele disse: aquele que não comer do meu corpo não tem parte comigo. Então essa é a parte mega importante deste ato, né? O fato de comer, ele representa o quê? Você ter participação no reino de Deus. Amém? Então comer esse pão representa este ato. E da mesma forma o cálice, né? Por semelhante modo ele pegou o cálice e disse: tomai e bebei, porque esse cálice representa o meu sangue. Aquele que não beber o sangue de Jesus também não tem parte com ele. Então não é uma questão de eu vou ou não participar, você tem que participar. É um imperativo, tem que participar. Mas você tem que fazer isso conscientemente. Parece paradoxal, mas é a verdade. Então, tomando aqui o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isso todas as vezes em memória de mim. Então, em memória do Senhor Jesus, vamos comer. Aleluia. Ao comermos esse pão, a gente percebe que ele não tem aquele sabor do fermento, né? Porque o pão ofertado por Jesus era um pão sem fermento, um pão asmo, aquele que era puro, que não tinha pecado. Então ele representa isso, e o sangue da mesma forma. Então ele diz assim: semelhantemente também depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento. O que é o Novo Testamento? A nova aliança. Porque aquela velha aliança da identidade passada acabou. Agora é uma nova aliança, né? No meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberes, em memória de mim. Então, em memória ao Senhor Jesus, vamos todos participar do sangue. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O Senhor, nós te louvamos. Nós não merecíamos, mas o Senhor nos amou primeiro, Senhor. O Senhor se entregou, o Senhor, aleluia, o sacrifício perfeito. É por causa dele, é por causa do Senhor que aqui nós estamos. E é por ti também que nós somos enviados, Senhor. Que o Senhor prepare a tua igreja mesmo neste lugar. Que o Senhor nos envie, Senhor, conforme a tua vontade. Que o Senhor nos revista, Senhor, do teu amor, daquilo que é incorruptível, que é o teu sangue. Nós não fomos comprados com prata e ouro, nós somos corruptíveis, mas temos o precioso sangue do Cordeiro. Nós somos lavados, o castigo que nos causa paz estava sobre ele, e pelas suas castigaduras nós somos sanados. Oh, Senhor, nós te louvamos, aleluia.
Vinícius já vai fazer o encerramento, mas eu quero trazer aqui um recado muito importante. Domingo que vem nós temos o culto pela manhã, ok? Domingo que vem nós temos o Dia das Mães, né? Então nós acordamos que o culto será às 9 da manhã. Então assim você vai ter tempo de ir à casa da sua mamãe, comer algo ou fazer algo para ela. Não deixe a mãe trabalhar, faça você, né? Amém? E aí então nós vamos das 9, lembre-se, 9 da manhã, domingo que vem, excepcionalmente. Que eram às 10 horas. Então seria às 10, mas este domingo vai ter a vigília na sexta, o pastor vai falar sobre isso. Mas o domingo, lembre-se, 9 da madrugada, caia da coberta e venha adorar o Senhor. Amém? Glória a Deus. Domingo que vem, excepcionalmente, às 9 horas, eu saio de Interlagos 5 horas da manhã, pessoal. Então vocês estão aqui perto. Glória a Deus. Então, o pastor Vinícius vai fazer o encerramento. Sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, igreja? Então, segunda-feira agora, nós temos consagração, né, Roberto? 8 da manhã. Quarta-feira nós temos o culto da família, né, às 20 horas. Sexta-feira, então, nós vamos ter a vigília aqui neste lugar. Às 10 horas da noite, vai ter o culto também, né? Na sexta-feira. Amém? Então isso é importante, porque na sexta-feira a gente tem um culto que também seria 20 horas, né? Que é o culto que tem a série. Nós estamos na série Lucas 1:37, porque não haverá impossíveis para Deus em todas as suas promessas, amém? Mas não vai ter então a vigília, amém, igreja? Às 10 horas da noite neste lugar. Aleluia. E tem mais recado? Amém? No sábado também, dia 11, quem puder, vai se encontrar aqui na igreja, para ir, não? Na casa da irmã Thaís, que horas? 3 horas da tarde. Quem puder, estão convidados para a casa da irmã Thaís. Amém? Se tiver queijo, eu vou. Glória a Deus. Brincadeira, irmãos. Glória a Deus. Amém? Então, se nós de pé, para nós agradecermos. Nós te agradecemos, Pai, por este culto, que o Senhor guarde o teu povo. A paz, igreja. Eu só vou dar um recado que era para a gente ter dado antes e não deu. Quem lembra aqui do projeto do pastor Edmar de evangelismo ABC? Quem lembra que ele falou aqui umas semanas atrás? Então, irmãos, diante desse projeto, nós vamos ter um culto de evangelismo ao ar livre. Quem se lembra dos cultos de evangelismo ao ar livre que se tinha antigamente? Nós vamos fazer o nome de Jesus para a glória de Deus. E para isso, irmãos, eu não estou aqui só contando um projeto, eu preciso que a igreja nos ajude. Ajude quem? Ajude a nós a realizar esse culto de evangelismo ao ar livre. Para isso, eu preciso que você, irmão, coloque no teu coração: olha, irmão, eu quero lá na frente da minha casa um culto de evangelismo. Então, o primeiro projeto era que a gente entrasse no lar de vocês e vocês nos trouxessem uma família para que a gente evangelizasse. Então, não houve esse respaldo, não houve essa procura. Então, eu quero que você, em nome de Jesus, me ceda à frente da sua casa, me ceda à frente do seu portão. Ninguém vai ficar entrando do seu lar, da sua casa, não. Nós vamos estar lá para fazer o evangelismo na sua rua, naquelas imediações onde você mora. Quem está entendendo? Amém? E para isso, eu preciso que você tenha um coração voluntário a servir e nos ajudar a evangelizar. Amém? A Bíblia diz: para todo mundo pregar o evangelho. E para esse ID nós precisamos nos unir, porque o próprio Jesus, ele repartiu os seus discípulos de 2 em 2 a evangelizar. Então nós precisamos, em nome de Jesus, como igreja, se envolver. Então eu estou aqui não comunicando um projeto novo, não. Eu estou aqui pedindo uma ajuda para que a igreja possa se mover em nome de Jesus e nós ganharmos almas ao Senhor. Amém? Para isso, a tia do Carlos, a menina do Carlos, cedeu à frente da casa dela. E dia 26 de maio, depois da escola dominical, 10h30, nós sairemos daqui e iremos para lá fazer o evangelismo.
Glória a Deus. Amém, amados? Todos entenderam, em nome de Jesus? Só recapitulando, domingo que vem o culto é 9 horas da manhã. Todo segundo domingo do mês, nós sabemos que é primícia, e o culto, todos os cultos são à noite, mas nós sabemos que o segundo domingo, primícias, é bom falar, porque às vezes pessoas já perguntaram já sobre isso. O segundo domingo não é Santa Ceia, o segundo domingo é primícias e é pela manhã, 10 horas, só que esse, amém? Frisando, vai ser 9 horas da manhã, e não tem escola bíblica. Todo segundo domingo que já é de manhã, não tem. Todos os outros cultos têm escola bíblica aqui, às 9 horas da manhã também. Amém? Que o grande amor do nosso Deus, você possa levantar suas mãos, crendo que o grande amor do nosso Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do teu Santo Espírito estejam com essa igreja, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém? Cumprimente o seu irmão e as palmas.